noite. Para conhecer o trabalho do nosso convidado de hoje, basta apenas sair de casa e contemplar os painéis de mosaicos que se espalham em encostas, paredes, túneis, pontos de ônibus, grandes empreendimentos imobiliários e até no ar. Bel Borba vem transformando a paisagem urbana para o deleite de todos nós. Boa noite, Bel. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso e agradecemos antecipadamente aqui pela sua presença também, porque a gente sabe que você não para, seja na terra ou no ar. Mas, Bel, eu estava falando aqui logo na abertura, falando a respeito desses mosaicos que ficaram tão conhecidos de todo o público, né? Até pessoas que não eram acostumadas a nenhuma, digamos assim, a arte. Mas a gente sabe que seu trabalho é bem mais extenso e muitas outras técnicas são também utilizadas. Talvez esses trabalhos não sejam os mais conhecidos ainda do público, né? Por razões óbvias. Mas queria que você começasse falando justamente sobre isso. Quando foi que surgiu, de fato, assim, essa ideia dessa intervenção urbana, né? Como é que ela começou? Bom, na realidade, eu me lembro que quando eu pegava a estrada, eu via que tinha umas propagandas nas encostas dos morros, às vezes no barro, às vezes nas pedras, e me intrigava assim o fato de elas realmente terem alguma durabilidade, uma boa durabilidade. Eu pensei, bom, se as propagandas ficam ali por tanto tempo, por que eu não posso arriscar também botar umas obras para que então possam se beneficiar também, usufruir dessa durabilidade, né? Você queira ou não queira, todo e qualquer tipo de, toda obra de arte, primeiro que seja de aço, granito, por mais forte que seja o material, ela tem que ter sempre atenção e manutenção, né? Então, mas é me garantiria mais durabilidade do que os próprios muros. Quando eu me aproximando de uma dessas propagandas, eu percebi que era uma casquinha, era uma natinha de cimento. Por isso que elas duravam muito. Aí eu pensei, se é uma casquinha de cimento, pode ter as pedrinhas coladas por cima, e aí começaram a nascer as primeiras intervenções de mosaico na cidade. Pois é, mas eu fico assim, curiosa a respeito dessas intervenções em mosaico, porque como todo artista tem justamente que viver do seu trabalho, né? E eu não sei como é que foi, mas assim, logo no início, quando você começou a fazer essas intervenções, foi isso também que te motivou? Você já imaginava o que iria acontecer? Ou você quis fazer uma intervenção em Salvador? Bom, eu acho que é normal que um artista ele tenha esse desejo que sua obra seja vista, né? E antigamente, quando coloca as obras na rua, você alcança uma projeção, ser beneficiado por uma circulação de uma cidade como Salvador, que milhares de pessoas passam pela sua obra todos os dias, né? Então é uma coisa já normal, acho que é inerente é uma sensação que todo artista gosta de sentir, né? A circulação da sua obra, o reconhecimento dela. Mas enfim, quando eu fiz meu primeiro mosaico, eu nunca imaginei que fosse ter a repercussão que acabou tendo. Qual foi o primeiro de todos? O primeiro de todos que eu fiz, até o meu amigo Bruno Nunes, que ele falou, eu fiz alguma coisa, ele tinha um estabelecimento na Graça, ele queria que eu fizesse um trabalho, ele falou, eu faço um detalhe aqui da minha casa em mosaico. Eu juntei duas pedrinhas e, como diz na Bahia, tomei gosto. Tomei gosto e eu nunca mais de fazer os mosaicos, nunca mais parei de fazer, né? Aí fiz uma experiência na encosta, aquela maneira que eu te falei das propagandas políticas que tinham nas encostas, nas encostas de barro. E aí, como a exemplo do que acontece em quase tudo em minha vida, por exemplo, eu começo a pintar cerâmica, eu nunca mais parei de pintar cerâmica. Porcelana, eu nunca mais parei de pintar. Então, quando eu enveredo por uma coisa assim, normalmente eu tento explorar as mais diversas possibilidades e eu tento realmente explorar bem uma nova tendência, uma nova técnica. Eu me lembro que antigamente eu fazia umas coisas, experimentava um pouquinho assim, largava, e às vezes até ficava um pouco frustrado porque via que algumas pessoas se abraçavam a uma dessas minhas descobertas, faziam daquilo, exploravam mais do que eu. E aí eu comecei a achar que talvez eu tinha que ser menos superficial, eu tinha que adentrar mais em cada uma dessas experiências, que eram aventuras muito ricas. E o que eu acho, até cada experiência que você tem numa técnica, ela com certeza você vai somando aquilo e vai aumentando o seu repertório, o seu vocabulário visual. Mas para você começar a fazer essa intervenção, você teve com certeza que ter algum tipo de licença, né? Ou de permissão. Como é que... Em princípio sim, mas hoje em dia as coisas são mais difíceis. Antigamente como é que eu diria, meu Deus? Eu deveria ter pedido licença, mas aqui na Bahia, há 20 anos atrás, talvez mais um pouco, eu comecei as intervenções nos anos 70, né?
quase 40 anos atrás. Então, não tinha essa formalidade nas ocupações, principalmente de uma despretensiosa ação artística, uma intervenção qualquer. Hoje em dia, eu acho que já é capaz de gerar algum problema, por causa da ocupação, poluição visual. Hoje se tem que ter autorização para tudo. Não é? Acho que eu não consigo imaginar, eu não sei exatamente, mas eu posso imaginar que até para dirigir os primeiros carros, eu não sei se você tinha que ser habilitado, entendeu? Mas hoje em dia a tendência em tudo, meu professor dizia que 2 pontos determinam a trajetória, e a tendência é que tudo tem que ser, vem acabar sendo mais rigoroso para você conseguir ocupar. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu quis fazer uma intervenção em Nova York, eu suei e não consegui. É um lugar que eu pensava que era uma coisa normal. Desde criança que a gente vê estudo na escola Belas Artes, na escola, até na high school que eu tive a oportunidade de estudar, você vê obras de arte em espaços públicos, é uma coisa que também é um pouco bem a cara americana, né? E eu tive muita dificuldade, eu acabei colocando, fiz no papel, colei em algum lugar, mas foi uma coisa muito difícil. Alguns perguntaram quanto é que eu ia pagar para botar, outros perguntaram se eu queria fazer propaganda, então não é uma coisa tão fácil como parece. Mas a tendência é que uma coisa é eu começar a fazer uma intervenção com 20 e poucos anos. Agora com 54, 55, eu não consigo me ver tomando um carão de um jovem soldado, de um jovem policial, por falta de uma... Agora, e as imagens que vão surgindo e foram surgindo ao longo de todos esses anos, né? Isso dependia de quê? Do local onde você imaginava que ia colocar, de fato, os trabalhos? Isso também acontece, mas eu noto que algumas das conclusões que eu cheguei vem por conta de perguntas como essa que você vem fazendo aqui agora. Então, vocês vão perguntando e aí eu... Vai refletindo depois, vou refletindo, né? E acabo formando uma opinião. Mas eu noto que os personagens vão se acumulando ao longo dos anos. Não é? Eu me lembro que eu fiz um trabalho, uma exposição para Semana dos Saveiros, e quando eu acabei de fazer a coleção, eu notei que eu tinha praticamente reciclado a maioria dos meus personagens, só que com a nova matéria-prima. Não é? Então, na realidade, eu fiz quase que uma releitura da minha obra toda, só com um novo material, claro, sempre a serviço dessa coisa, desse compromisso que eu tinha de dar visibilidade à causa do Saveiro e daí por diante. Mas, respondendo à sua pergunta, então, algumas dos murais, quando eu comecei, alguma coisa que estivesse acontecendo ao redor, eu usava como um pretexto. Por exemplo, você lembra agora de alguma coisa assim? Teve um bem estranho, eu estava fazendo um mural, alguma emissora queria gravar eu começando o mural, eu marquei, comecei a fazer um mural, não sabia o que ia fazer, fiquei de frente do mural. Daqui a pouco passou um rapaz de bicicleta por trás de mim, aí o olho deu um trompaço lá, uma pancada nele. O menino jovenzinho não teve nada com ele, porque parecia que era de borracha, né? E aí eu falei, meu Deus, acho que eu vou fazer a força animal da mecânica, a força mecânica animal. E fiz um trabalho sobre isso. Quer dizer, eu deixo que qualquer coisa, mesmo uma coisa mais simples, isso quando você começa a colocar linguagem, quando você tenta procurar uma mensagem, isso acaba se materializando numa obra interessante. Isso para o artista, né? Que tem esse dom. A gente tem algumas imagens, eu acho que vai ficar ainda mais fácil para as pessoas todas não só reconhecerem, mas acompanharem e você contar um pouco das histórias para a gente. Bom, essa por acaso aí, teve um ano que aqui na cidade estavam durante o carnaval, está dando enfoque à capoeira. E aí me convidaram para fazer essa escultura, que está ali no Rio Vermelho, perto do Teatro SESI. Essa escultura ainda é minha. Foi feita em parceria com a Copla, que é uma metalúrgica que ele disponibiliza todo o seu espaço de madeira e equipamento para que eu possa criar algumas obras. Então eu fiz com ele. E essa obra, na verdade, pertence a mim e a ele, a esse meu parceiro de esculturas, que é um empresário que gosta muito de arte e deixou a metalúrgica dele à minha disposição. Bom, esse trabalho aí foi para homenagem... Não, esse trabalho fui contratado pela prefeitura no tempo de Embaçaí, para poder tentar dar um pouco mais de leveza, um pouco mais de poesia a esse muro de contenção, que era muito pesado. Essa ideia já foi deles, ou seja, pegar esse muro de contenção e dar essa leveza. Isso, na verdade, isso já é um feedback, quer dizer, você faz as intervenções na rua, daqui a pouco as pessoas já começam a te associar a intervenções, quando vê um lugar que possa ter intervenção, já começam a lhe chamar, acho que uma coisa vai nutrindo a outra. Certo. Esse aí tem um dado engraçado, né? Esse foi um alemão que ele ia ter um filho um baiano, e queria fazer uma homenagem a Salvador e achou que talvez juntando comigo podíamos juntos fazer uma homenagem a Salvador e me contratou para fazer esse mural aí em cima do túnel Américo Simas. Ele é um alemão que tem um filho baiano, ele adora a Bahia, restaurou prédios no Pelourinho. Essa coleção de esculturas eu fiz
com o que sobrou daquele gradil na Casa Branca, que é o mais antigo terreiro de candomblé do Brasil, creio eu. E eles, os pedacinhos que vinham, eu fiz uma malha de aço, né? São 100 metros quadrados, umas 20 toneladas de aço. E eu fui recortando e montei uma equipe de cortadores de maçarico, que foram cortando e eu fui juntando esses pedacinhos. Quando eu vi, eu tinha mais de um caminhão de sucata, oriundos do meu próprio desenho, que eu achei uma rara oportunidade, né? Você ter na mão sucata com formato de desenho que você mesmo criou. Então, ia se encaixando como por mágica.